lembrando um pouquinho da minha história do passado também, eu acho que o que faz a gente construir o futuro é o que a gente realiza agora, né? Então, se eu quero ter uma vida saudável ou mais tranquila, ou saber, tipo, equilibrar a saúde mental com o trabalho, com a rotina do trabalho, isso tem que ser praticado agora. Porque não é algo que você simplesmente. Acho que um erro comum que as pessoas fazem vou trabalhar, vou dar todo o meu sangue agora, porque daqui a 3 anos eu não vou mais, eu vou ficar mais tranquilo, porque eu já vou ter feito um pé de meia, talvez, né? Seja o gol seja financeiro, às vezes é subir cadeira hierarquicamente, existem vários outros objetivos, mas ele só é aquele futuro se você pratica aquele futuro agora, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 7º episódio do Um Impossível por Vez, podcast que eu, Thiago Luz, tenho com o meu querido amigo Alex Anton, e projeto do qual me orgulho muito porque a gente recebe aqui convidados excepcionais e hoje não é diferente. Estou aqui com uma amiga de longa data, mas uma pessoa que está super envolvida no ecossistema empreendedor no Brasil. Eu não vou falar o nome ainda, vou criar uma certa curiosidade aqui. Eu queria saber como o Anton está, como é que você está, meu amigo? Como é que está a vida aí do outro lado do mundo, cara? Cara, tá uma delícia, só agradecer. Tá quente, tem uma onda de calor por aqui também, então no meio da tarde bate aquele calorzão, 32, 33 graus, muito seco. É, é, Bali é dividido em estação seca, estação úmida, estação das chuvas. Era para a gente estar na estação das chuvas já agora, então era para estar chovendo com maior frequência. A primeira chuva apareceu anteontem, então tá tudo um pouco atrasado por aqui. Então a gente está na expectativa que a chuva venha, cara, e especialmente que ela venha à noite, né, para não atrapalhar o nosso dia. Mas a natureza está pedindo. Fora o calor, tá tudo uma delícia, a jornada de aprendizado continua sendo super intensa para todos nós, para mim, para a Dai e para as crianças. Então, quanto mais tempo a gente fica, mais a gente se acostuma, e agora a gente está numa fase muito legal, porque a gente está construindo relacionamentos aqui. Então, a gente está passando daquela fase de, puxa, turista, lua de mel, tudo é lindo, tudo é diferente, para uma fase de um pouco mais de estabilidade, de rotina e de relacionamento. Isso faz toda a diferença, cara. Então, a gente está próximo de vários dos pais, dos amigos das crianças, está rolando festinha de aniversário, e cada família que a gente conhece é uma enciclopédia de aprendizado, né? Porque imagine que aqui atrai gente de todas as partes do mundo em projetos de longo prazo para passar pelo menos um semestre e as pessoas têm histórias muito legais do que elas estão fazendo aqui, o que elas estão buscando, de onde elas estão vindo, para onde elas estão indo. Essas histórias são fascinantes, cara. A gente tem que gravar um episódio só para falar dessas histórias. Quem sabe eu chamo um desses pais ou uma dessas mães para bater um papo aqui com a gente. Caraca, eu acho que seria incrível. E, E poxa, você, você cara? falando. Então, eu tenho, cara, antes, deixa eu comentar aqui, cara, a gente saiu recentemente, aliás, não sei se saiu recentemente, mas eu publiquei no meu LinkedIn recentemente um estudo, o mais completo e o mais longo que já foi feito sobre felicidade, felicidade humana. E o que faz a pessoa ser feliz são os relacionamentos, a quantidade de relacionamentos e a qualidade dos relacionamentos que aquela pessoa consegue criar, manter ao longo da vida. É um estudo incrível, a metodologia por si só, ela é sensacional, porque é um estudo de mais de 80 anos acompanhando a vida das pessoas, as pessoas foram crescendo, enfim, as reviravoltas que a vida acaba oferecendo, as pessoas morrem ao longo do estudo, mas até hoje tem pessoas que começaram a ser estudadas novinhas e hoje são pessoas de idade avançada, e a conclusão do estudo é que o que faz as pessoas serem felizes é o relacionamento, são os relacionamentos. Então é legal ouvir você contando, Anton, poxa, que você está começando a construir os relacionamentos por aí, isso é incrível, sem dúvida nenhuma, nova etapa.
Mas já que estamos falando de felicidade, meu amigo, eu não poderia estar mais feliz. O meu time foi campeão da Libertadores esse final de semana. Pô, foi uma festa. Eu fui para o Rio de Janeiro, moro em São Paulo, para quem nos ouve. Eu fui para o Rio de Janeiro, estava muito ansioso, muito tenso com o jogo. Eu sou fanático pelo Fluminense. Poxa, o futebol para mim ele é muito mais do que um jogo ali com 11 pessoas correndo atrás de a bola de cada lado, né? 22 no total. O futebol é muito mais do que isso. Eu tive a chance de ir ao Maracanã com os meus filhos, com a minha esposa e com meu pai, e sem dúvida nenhuma nós criamos ali um momento inesquecível para todos nós, um momento que os meus filhos, sem dúvida nenhuma, vão lembrar para o resto da vida deles, e eu poder proporcionar isso a eles ali, junto com meu pai, é fantástico. E o Fluminense ajudou, fez uma excelente partida, ganhou do Boca Juniors, campeão da Libertadores pela primeira vez na história. Então, além dos relacionamentos, cara, o título de Libertadores também faz as pessoas felizes, eu posso atestar. Porra, maravilha, juntou tudo de bom aí, cara. Parabéns. E, cara, esse estudo que você falou é sensacional. Tem um livro sobre ele, a gente pode colocar nas notas aqui desse papo, que chama The Good Life, A Boa Vida. É um estudo super complexo e completo, mas com lições muito simples e muito aplicáveis, exatamente da forma como você falou. E acho que tem um TED Talk também. Então, tem um Tem. TED que traduz tudo isso de forma bem didática. Mas vamos focar na nossa convidada de hoje, né, Tiagão? Chega de papo furado, né, cara? Vamos embora, vamos apresentar então nossa convidada do sétimo episódio. É um prazer recebê-la aqui, a Cássia Morena, por favor, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Então, quer apresentar a Cássia aí para a galera, estender um tapete vermelho para que a Cássia chegue ao nosso episódio? Cássia, mais uma vez, super bem-vinda aqui. A Cássia vem de um universo que eu navego também, que é o universo de startups, venture capital, tecnologia, negócios do futuro. É uma das poucas mulheres nesse espaço. O espaço já é jovem na América Latina, no Brasil, especialmente quando a gente olha em presença feminina, em representatividade feminina. Então, a Cássia tem. Mas, além disso, ela tem uma história super interessante e é interessante desde o comecinho. Vou deixar ela falar. Cássia, mais uma vez, bem-vinda. Prazer te ter aqui conosco. Bom, um prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou a Cássia. Obrigada, Tiago, Alex, por terem me convidado para contar aqui a minha história e um pouquinho, né, do que a gente vive no dia a dia. Como o Alex falou, realmente nesse mercado é difícil mesmo, né? Eu acho que não só de profissionais, mas de empreendedoras mulheres também, de investidoras mulheres, são poucas, né? Mas vou contar um pouquinho da minha história desde o começo. Eu sou carioca, com um sotaque não tão carioca assim, né? Apesar de ter nascido no Rio, em plena Avenida Atlântica, dentro de um táxi. Eu sou da Baixada Fluminense, né? Minha família morou lá por algum tempo, depois algum tempo em Niterói, mas também tenho família aqui no interior de São Paulo, então o sotaque você vê que já é tudo misturado, você não sabe mais se é da Baixada Fluminense, se é do Rio, se é da Inglaterra, porque eu também morei lá, então acabei virando uma cidadã do mundo aí, distribuindo as minhas estadas em vários países e várias cidades também do Brasil. Eu sou formada em gestão de negócios, né? Me formei na Inglaterra, fui bolsista, passei 5 anos lá. E eu acho que o mais interessante de tudo é que, apesar de estudar negócios, eu tinha esse viés de estar envolvida em negócios, mas eu era jovem, né? Eu queria viver no Rio de Janeiro numa coisa mais legal, né? Mais descontraída. E sempre fui apaixonada por viagem também. Então, eu acabei me envolvendo, como é muito comum, né? Tipo, no Rio de Janeiro, as pessoas que têm uma segunda língua, principalmente quando elas falam espanhol e inglês,
Então, acabei me envolvendo no mercado de turismo. Então, trabalhei em hotéis. Eu costumo dizer que é do lixo ao luxo, né? Porque eu já trabalhei em hostels de R$ 30 a diária, como em hotéis Copacabana Palace, como em startups estrangeiras de aluguel de temporada de US$ 5.000 a diária. Então, eu acho que toda essa experiência de ter morado em diferentes lugares, de ter conhecido, tem também esse senso de comunidade que vocês mencionaram antes, acaba me fazendo transitar em lugares diferentes com muita facilidade. E isso é o mais legal de tudo, quando você conhece pessoas de outros países, outras culturas, outras histórias, né, de vivência, você acaba conseguindo navegar com mais facilidade do que quando você vem de um lugar que é completamente certo e daquele jeito, e vai ser daquele jeito para sempre, onde todos os seus amigos são iguais, vêm da mesma escola, às vezes a mesma profissão, mesma história. Então, só aí essa pessoa diversa, né? Apesar de ter trabalhado muito tempo nesse Cássia, mercado hoje. Oi? deixa, Pode falar. deixa, deixa, deixa eu te perguntar aqui, me permite uma pausa, porque já falou tanta coisa interessante Claro, claro. que eu quero fazer uma pergunta. Como é que você saiu do Rio de Janeiro e foi parar em Londres para fazer a faculdade lá, né, para fazer o college? Como é que foi essa história aí? Esse foi o primeiro grande passo da tua vida Isso profissional, você foi uma acha? história. Eu acho que foi um primeiro. Bom, eu acho que tudo está ligado ali, né, de onde eu vim. Eu venho de uma família de 6 filhos, né? Eu sou a segunda dessa família. Fui a primeira pessoa a chegar no segundo grau, né, no ensino colegial ali. E o que acontece? Apesar de ter acontecido isso, eu tenho professores na minha família, tios e tias que são professores. Então, o estudo foi sempre algo muito cobrado de mim, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar, especificamente de entrar logo no mercado de trabalho. Eu acho que todas as pessoas que vêm de uma origem muito humilde ou simples, a primeira coisa que elas pensam não é estudar, é trabalhar, porque você não tem tempo para estudar e você precisa logo fazer, né, a sua vida. Mas eu tive muita sorte, na verdade. Eu acho que eu contei isso para o Thiago uma vez. Eu estava passando em Copacabana, numa rua, estava caminhando com a minha irmã e eu vi um lugar muito interessante. Era um hostel. Se chama ainda, é uma rede de hostels, né, que existe até hoje, chama Tia Lagarto. E aí eu entrei nesse hostel e automaticamente uma pessoa olhou para mim e falou assim: "Você veio para entrevista?" Aí eu me olhei, né? Eu falei: "Gente, mas por que ela acha que eu vim para ser entrevistada, né?" Eu falei: "Olha, eu não vim para entrevista, mas eu estou procurando emprego, então se eu puder ser entrevistado, vai ser ótimo." E aí tinham 21 pessoas ali naquela roda sendo entrevistadas, e eu acabei sendo entrevistada e passei. Inclusive, a minha irmã também foi entrevistada. E eu acabei passando, né, naquele grupo de pessoas, mas por uma vontade mesmo, uma atitude de querer fazer acontecer, né? Mas foi nesse ambiente que eu conheci pessoas de vários consulados. Então, eu acabei conhecendo uma moça chamada Catherine, que era do consulado britânico, e ela me contou que existiam vários programas de bolsas para pessoas da América do Sul, não só do Brasil, para escolas inglesas e em outras escolas na Europa também. Eu já estava naquele meio, não foi nesse mesmo dia, mas eu já estava naquele meio e eu já tinha vários amigos em vários lugares do mundo, né? Eu tinha amigos no Japão, eu tinha amigos na Inglaterra, eu tinha amigos na Espanha, e
nesse mundo de quando você é muito jovem e está viajando junto, você acaba criando um vínculo com essas pessoas. Então, eram amigos mesmos que sabiam que se algum dia eu fosse lá, eles iriam me hospedar ou me mostrar a cidade ou me ajudar com algumas burocracias, e foi assim que aconteceu. Eu acabei aplicando para uma bolsa através do consulado britânico e passei por uma bolsa de 90%. A minha família teve que se virar mesmo sem condições para pagar os outros 10%. Eu passei anos da minha vida comendo fried chicken, né? Tipo, comendo KFC lá na Inglaterra, porque era baratinho, né? Era 2 libras, 3 libras, então eu ficava ali comendo frango a minha vida inteira, por isso que hoje eu não gosto tanto de frango assim. Mas foi super interessante. Eu acho que uma das coisas que acontecem também com outras pessoas que têm uma história parecida, uma origem parecida com a minha, é que a gente não tem tempo para perder as oportunidades da vida. Então, se aparecer uma oportunidade, o máximo que vai acontecer é dar errado se você não fizer, né? Então a gente acaba indo e acaba enfrentando as coisas e deu certo. Enfim, Ô, fiquei lá por Cássia, alguns anos. eu acho incrível a maneira como você está contando, porque o Anton ele te perguntou, poxa, como é que foi ir para a Inglaterra e estudar? E você voltou lá para o, poxa, eu estou passando em frente ao Tia Lagarto e a pessoa me pergunta se eu vim para a entrevista. São aqueles momentos ali que, quando eles vão acontecendo, a gente não sabe exatamente onde aquilo vai nos levar. E eu sempre lembro daquela frase do Steve Jobs que ele fala que a gente conecta os pontinhos olhando para trás, não olhando para frente, né? Ali naquele momento você jamais imaginou que você ia conhecer a Catherine, que Não, você ia jamais. estudar na Inglaterra. Então, poxa, parabéns pela sua coragem e atitude, porque muita gente talvez respondesse aquela pergunta da entrevista, falando, não, não tô, não vim, não estou preparada, não estou, sei lá, ia criar algum problema ali para que a entrevista não fosse feita. E você, poxa, assumiu ali, teve coragem e atitude, que é uma frase aí que o Anton usa bastante, eu admiro, gosto desse valor, né? A coragem e a atitude de realizar as coisas, e está aí um exemplo prático seu na sua história. Incrível. Muito provavelmente você está vivendo outros momentos agora, que você vai conectar os pontinhos lá na frente, eu estou vivendo os meus, o Anton está vivendo os dele, e provavelmente quem Sim. nos escuta também. Sim, com certeza. A gente tem sempre que estar atento, né, a tudo que está acontecendo na nossa vida. Eu acredito muito que tudo que acontece tem alguma razão, assim, seja para o negativo ou para o positivo, mais para o positivo, mas negativo são coisas também que acabam te livrando, né, de certas coisas que você não deveria viver. Então, é muito legal isso mesmo. Eu não conheço, né, acho que nenhum dos meus amigos teriam feito isso, mas eu vim do nada. Então, assim, não tinha muito o que pensar, né? Então, foi isso que aconteceu. E é realmente por isso que eu fui estudar na Inglaterra, porque se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estivesse nem aqui conversando com vocês hoje, talvez eu não estivesse. Talvez eu conhecesse o Tiago, porque eu conheci o meu marido dentro do hostel também, né? Então, no final das contas, ele ia aparecer na minha vida, era para ser, né? E eles É. são amigos há muitos anos também, né? É verdade. E a Cássia, eu fiquei super curioso aqui com a sua história de nascer num táxi em movimento na Avenida Atlântica, caramba, incrível. E você está contando muito, você falou dos 6 irmãos, você falou, poxa, eu vim do nada, as pessoas que vêm do mesmo lugar que eu venho, elas não têm muito tempo para pensar, então precisa fazer, precisa realizar. Divide para gente como é que foi tua infância entre Baixada Fluminense, Niterói, essa passagem que você começou a dividir com a gente, como é que foi
onde você estudou, como é que era a vida na tua casa, você fez faculdade de quê, por que que você fez, enfim, deixa eu conhecer um pedaço da Cássia aí que eu conheço menos. E Claro. antes de você começar a falar, Cássia, eu sei que teus pais eram hippies. Conta um pouco pra gente aí também como ter pais hippies influenciou a tua vida. Olhando para você hoje, isso não parece nada hippie. Então conta É nisso que como é que você influenciou. lida com isso. É exatamente nisso que influenciou. É engraçado que esse final de semana eu estava passando pela Vila Nova Conceição e eu costumo contar para os meus amigos que lá na Inglaterra tinha um negócio muito esquisito, que eu achava muito esquisito, que era Bubble and Dogs, que era um bar de cachorro-quente com champanhe, né? Aí eu falava que eu ia abrir um Bubble and Dogs ali na Vila Nova Conceição e ia bombar. Quem ia comer cachorro-quente com champanhe, né? Mas aí o meu sogro falou assim: não, mas a gente podia, ele é do Nordeste, a gente podia fazer também misturado com uma loja de artesanato. Eu falei: não, artesanato não. Artesanato não, pelo amor de Deus. Não, artesanato não. E ele falou assim: por quê? Eu falei: por isso, pela história dos meus pais, né? Sim, meus pais eram hippies, a minha mãe do interior de São Paulo acabou vendo um hippie bonitão expondo seus artesanatos na rua, não sei, e se apaixonou por ele e casaram ali, né? Eu tive uma infância de hippie também, então eles eram hippies viajantes. A gente foi para Mato Grosso do Sul, Chapada Diamantina, eles num carro com um monte de crianças, a gente ia e eu ficava fora da escola. E isso era uma revolta muito grande para a família dele, né? Principalmente, não tanto a da minha mãe, mas a família dele se revoltava com isso. E foi aí que começou a história dos meus estudos, pela revolta da própria família deles por tirarem a gente da escola e ficarem viajando por aí, né? E eu fui morar com a minha tia, que é professora. Então, acabei sendo adotada por um familiar ali que meio que me colocou nessa trajetória de estudos, né? A minha relação com a coisa hippie, ela é muito mais espiritual. Eu sou uma pessoa muito calma, eu gosto de natureza, eu gosto de artesanato, sim, mas eu não escolheria a vida hippie, porque eu sei que ela é muito paz e amor, mas tem as suas dificuldades também, né? Então, é isso. Sobre a Baixada Fluminense, os meus pais eles tinham uma casa do lado da Universidade Rural, em Seropédica, no Rio de Janeiro. Então, foi uma infância muito simples, mas também muito gostosa, porque a gente, como eles eram hippies e não ligavam tanto assim, a gente vivia solto na rua. Então, era barro, era subir em árvore, era não voltar para casa almoçar e passar o dia inteiro comendo manga. Então, assim, é uma coisa meio louca que eu acho que ninguém aqui talvez sim, né? Ninguém é muito generalista, mas é difícil eu encontrar uma pessoa aqui no Cubo hoje que tenha passado uma infância assim. Então, isso é bastante legal, assim. Apesar de eu ter um histórico diferente dos meus irmãos em termos de foco, de estudos, eles também são bem-sucedidos, cada um na sua área. Eu tenho um irmão que acabou. Eu sempre insisti, eu queria fazer com eles o que fizeram comigo. Então, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que seguir uma vida que eu estou imaginando para você. A primeira vez que eu caí disso, né, foi quando eu falei para um dos meus irmãos, que se chama Aron, falei: Aron, você precisa fazer faculdade e você precisa fazer TI, porque você precisa entrar em tecnologia, e vai ser muito legal e você vai se dar muito bem.
E ele falou assim, cara, TI, tá bom. Eu falei, você mora na minha casa, eu pago a sua faculdade, até você arrumar um emprego, e aí você termina de pagar a sua faculdade. Ele fez isso e ele terminou a faculdade. E aí ele falou assim, não, mas eu não quero fazer TI, eu quero ser fotógrafo de carro. Aí eu falei, não acredito, sabe? Porque desde criança ele pegava os papéis e desenhava peça do carro, ele sempre foi muito apaixonado por carro. Eu falei, ai meu Deus do céu, ele não vai conseguir se sustentar, vai ter que morar comigo para a vida inteira. E o meu marido, que já tinha topado, né, ajudar ele, o Matheus falou assim, nossa, Cássia, e aí? Depois, se ele não quiser sair da nossa casa, o que a gente vai fazer? Né? Eu falei, não, ele vai conseguir. E aí ele conseguiu um emprego numa startup fotografando o carro. E o primeiro emprego dele foi ganhando R$ 5.000. O meu primeiro emprego foi ganhando R$ 300. Óbvio que são épocas diferentes, né? Mas ele colocou aquele foco e conseguiu. Hoje ele tem um canal, ele faz viagens de carro acampando pelo sul do Brasil, vai para a Patagônia de carro, faz comboios de 4x4, né? Então ele Divulga seguiu aí o isso e canal, a vive. Cássia, divulga aí o canal do Arão, Sim, que é incrível. Manda ver aí. se chama Sem Mapas, o canal deles que eu digo, porque ele faz isso junto com a namorada, que entende muito disso, trabalha no Google há muito tempo, né? Então ela entende bastante de mídias e de canais e como fazer esse tipo de negócio ter sucesso. Né? Mas eles também têm eles também fazem parte de uma outra empresa que se chama Guará Expedições, que são de pessoas que vão de comboio de 4x4 para vários lugares de vários países também. Eles acabaram de voltar da Argentina, fizeram ali primeiro eles fizeram terrestre, agora eles acabaram de fazer o marítimo. E eu morro de inveja, porque ele acabou estudando bastante sobre vídeo, então ele acabou de filmar uma baleia amamentando, sabe, no mar da Argentina. E ele está vivendo disso, né? Ele está vivendo da felicidade dele e do que ele escolheu. Aí volta para aquilo que eu disse. Isso, A gente vem do nada, então assim não tem opção, a gente tem que seguir, né? Porque é a eu acho única opção que a isso gente tem. incrível, Acácio. O paralelo que eu faço é, é com os meus filhos aqui, né? Não, não é com a minha irmã acaba tendo idade muito próxima da minha, eu acho que eu não consigo ter essa influência toda, assim. Mas com os meus filhos, eu às vezes me pego pensando, poxa, ele deveria estar estudando isso, o que eles vão ser quando eles crescerem, e caramba, o mundo está em uma transformação tão rápida, né? Tem uma frase clássica que fala, o mundo nunca mudou tão rápido, mas também nunca mais já vai mudar, a velocidade das transformações nunca mais vai ser tão lenta quanto é hoje. E eu fico muito pensando, caramba, como é que vai ser o futuro do trabalho deles? Será que eu vou forçar eles a estudar o que eu acho que é o mais correto? Eu vou ter essa preocupação de, poxa, ele não vai conseguir sustentar, e às vezes a gente acaba privando de uma vida muito mais plena, muito mais próxima do seu propósito, da sua motivação, da sua felicidade, enfim, que é a história que você está contando aí do Arão. Incrível. A visão do sucesso para cada um é muito diferente, né? Então, para muita gente pode ser material, pode ser uma casa, um carro. Para outras pessoas é viver a vida mesmo, é estar em contato com outras pessoas, com a natureza. Mas é difícil mesmo, Thiago. Eu penso nisso também, né? Eu tenho uma filha de 3 anos, então é complicado, é bem complicado. Mas é isso, é o que a gente tem que aprender a lidar com a vida, né? Muito bom, Cássia. Adorei conhecer ainda melhor a sua história. Admiro pra caramba a tua trajetória até agora. Então, você tem algum ponto aí, algum comentário, alguma pergunta para fazer sobre a história da Cássia ou avançamos para um impossível por vez? Cara, eu tenho uma reflexão aqui, várias coisas que você trouxe aqui.
toco a minha própria história também. A Cássio, então, essa questão de, poxa, abraçar as oportunidades, quando as oportunidades são limitadas e elas passam na tua frente, você vai lá, abraça e vai que vai, né? Mesmo que seja ruim, você continua. Porque se você voltar para trás, a mesma oportunidade não vai passar de novo. Então, Sim. e é interessante porque a partir disso você desenvolveu essa crença de que, puxa, eu preciso estudar, o caminho do sucesso é esse, né? Estudo uma vida muito mais linear. Eu entendo absolutamente, respeito, e foi essa vida que eu segui também até agora. E eu estou numa fase de vida e num contexto onde eu estou repensando absolutamente tudo, cara. E óbvio que é um privilégio poder repensar tudo, né? E eu estou repensando tudo isso de novo, numa posição de privilégio. Não é todo mundo que consegue. Mas hoje eu estou nesse lugar e a questão de educação é algo que a gente está meio que invertendo. A gente está numa escola e está conhecendo famílias que estão num processo de unschooling, então, ou seja, de quase que deseducar, né, unlearning. Outras famílias estão num processo de road schooling, então, que é rodar o mundo com as crianças e aprender em diferentes partes do mundo. E eu estou vendo na prática como os meus filhos estão aprendendo e desenvolvendo habilidades, inclusive intelectuais, que não desenvolviam na escola, que já não era uma escola tão tradicional, a escola que eles iam no Brasil. Né? E é legal isso, é legal a gente repensar. E eu e minha esposa, a gente está o tempo inteiro conversando. Puxa, quando a gente estava no Brasil, a gente tinha esse mindset fixo de que, cara, as escolas que eles poderiam frequentar era a escola A ou a escola B. Não existia outra possibilidade. E aqui a gente está pensando, cara, tem tanta coisa que dá para aprender além da escola, tem tanta coisa que, óbvio, eles estão mais maduros, né? 5 e 7 anos. Tem tanta coisa que a gente, como pais, pode incentivar e levar para eles. A gente explora muito a curiosidade, né? Então, hoje a gente encontrou uma aranha gigante no jardim. A gente foi pesquisar sobre a aranha. Então, tem toda uma aula que rola por trás dessas descobertas que são protagonizadas por eles. E isso é fascinante. Então, aqui uma reflexão de que, apesar de eu vir dessa mesma escola, hoje eu estou repensando tudo e acho que educação, em particular, é algo que eu quero que seja diferente para os meus filhos. Eu quero que seja mais divertido, eu quero que seja menos sofrido, eu quero que seja é, guiado pela curiosidade deles. Eu quero que seja um processo vivo, onde eles se sentem absolutamente protagonistas. Tem um lado chato? Sem dúvida tem um lado chato. Minha filha está aprendendo a tabuada. Cara, não tem jeito, a tabuada tem que decorar. Não tem o que fazer. Não tem jeito criativo de aprender de aprender a tabuada. E eu falo para eles, ó, tem coisa que eu não abro mão. Matemática, vocês vão ter que ser muito bons, não tem arrego. E comunicação. E aí, comunicação vai leitura, escrita, comunicação oral, tem um lado comercial de você saber vender, apresentar suas ideias, e em inglês, em português, o resto eu não me importo, porque o resto realmente é driveado por curiosidade. Mas eu fico muito feliz em ver que eles estão tendo acesso a uma educação, a um processo de aprendizado tão mais rico do que aquele que eu tive. E, enfim, fica a reflexão aqui. Então, acho que é um caminho meio sem volta, assim. Eu acho que a educação, ela acaba tendo um período de transformação que ele é mais lento, porque o resultado é um resultado de muito longo prazo, né, cara? Você educa a criança hoje para você perceber se está dando certo daqui a, sei lá, décadas. Então, acho que acaba sendo um ciclo de inovação mais longo, mas, cara, eu não vejo as crianças crescendo, tendo a tabuada, eu concordo com você, talvez seja inevitável a decorar, mas, cara, sei lá, se a tabela periódica precisa ser decorada, como foi por nós aqui nessa Sim, conversa, eu fiquei traumatizado. E você é químico, né, Anton? Pô, sim. então, pô, a tabela periódica, decorar os gases nobres e tal.
quando, na verdade, uma experiência no laboratório seria muito mais enriquecedora. Eu já vejo os meus filhos, o meu filho mais velho tem 8, ele volta, poxa, cheio de história para contar do laboratório, não de uma decoreba, de uma tabela que, porra, que você cria regrinha, musiquinha para decorar a tabela, mas não sabe como aquilo ali se comporta numa experiência real, né? Então, eu vejo com otimismo e bastante curiosidade o futuro da educação. Boa, Acácia, e olhando para frente, qual é o seu impossível da vez que você está fazendo? Quais são os seus grandes desafios? Compartilha com a gente. Cara, eu acho que o impossível por vez da vez agora, né, é estar à frente da Atmosfera, é liderar. Eu estou como CEO da Atmosfera, que é uma corporate venture builder da Tecban, né? Tecban é joint venture dos 5 maiores bancos do Brasil, então a gente tem um puta desafio aqui que é ajudar negócios a crescerem dentro, né, em paralelo com a Tecban, seja negócios ligados ao mercado financeiro ou tendências de mercado também. Isso é o impossível por vez. A gente nasceu em 2022, já estamos com 9 startups no portfólio, né? O que é um outro lado impossível também é ser uma mulher líder dentro desse mercado de startups, de tecnologia, de investimento em startups, também é algo bastante desafiador. Mas eu entendi isso e perdi o medo disso quando eu tive uma filha mulher, né? Então, o meu impossível, por vez, não está muito ligado ao que está acontecendo agora, mas o que aconteceu há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, né? Então, quando você tem filhos, é muito inspirador, o Alex, ouvir você também falar sobre os filhos de vocês, é que o impossível por vez é isso, que eu estou fazendo agora é algo que vai impactar, pensando no que vai impactar a vida deles lá na frente, né? Então, o Alex falando da educação, como que eles vão se lembrar dessa experiência, como que eles vão, né? Viver isso, relembrar disso um pouco mais para frente. O meu impossível por vez, eu costumo sempre ligar a minha vida profissional ao meu propósito de vida, né? Então, assim, hoje o meu propósito de vida é transformar esse mercado um mercado mais acessível, tanto para fundadoras mulheres, para investidoras mulheres, para profissionais de inovação mulheres, para que as outras mulheres que vão vir consigam enxergar um pouco mais acima do que eu enxergo hoje, né? Então, o impossível por vez aqui é fazer esse negócio ter sucesso para que outras mulheres também consigam ver e entender que é possível, sabe? Acho que é isso. Muito bom. Não, poxa, excelente, super inspirador. Com certeza a Isabela tem uma enorme, uma linda referência dentro de casa. Eu vou te perguntar aqui, Acácia, como eu, um homem branco, hétero, privilegiado, ao longo da minha história, da minha carreira, o que eu preciso fazer, o que eu já deveria estar fazendo e ainda não estou fazendo para que eu seja também um vetor de transformação, de mudança, para que outras mulheres, as que ainda vêm, possam ver de um lugar mais alto do que o que você vê hoje, para usar as suas próprias palavras. Eu acho que não só você, mas eu acho todos os homens do mercado, acho que deveriam colocar mais à vista as mulheres em si. A mulher, enfim, faz muito pouco tempo, né, que a gente começou a votar, que a gente pôde ter um CPF, digamos assim. Então, é muito mais difícil para uma mulher hoje, óbvio que existem exceções, mas para uma mulher chegar numa roda ou numa call, numa reunião,
num, num lugar onde tenha mais pessoas e se vender, o que é muito fácil para os homens. Então, existem mulheres incríveis por aí, com histórias incríveis e com coisas muito legais, que não sabem se comunicar, ou que elas simplesmente têm um medo, né, tipo, de se destacar um pouquinho e ao mesmo tempo ser diminuída, né, de certa forma. Então acho que é um papel dos homens, assim, tipo, também ajudar essas mulheres a raise up, né, tipo, eu tive recentemente num encontro de investidoras mulheres e uma mulher presente lá me marcou muito o que ela disse. Ela construiu um fundo, né? É um fundo muito legal, inclusive, chama Unbox Capital, da Patrícia de Moraes. Ela contou a história dela e ela disse que ela chegava em várias reuniões e não conseguia investimento. Ninguém queria investir no fundo dela, especificamente, mas bastou uma mulher escutar ali o que ela tinha para dizer e falou: olha, eu tenho a família perfeita que vai. Essa pessoa trabalhava num family office e falou: tenho a família perfeita que vai ajudar você. E ela acabou sendo apresentada para a família da Luísa Trajano, e hoje é a Luísa Trajano que investe ali. A gente está sempre buscando outras mulheres, né, que nos escutem e nos ajudem. Mas eu acho que isso também não é uma questão de ajudar, é uma questão de colaborar, né? Então, que acontece muito no mundo dos homens. Então, tornar isso mais colaborativo entre homens e mulheres e tornar esse mundo mais diverso, acho que vai melhorar bastante para as mulheres e também para os homens, né, que estão crescendo, são crianças agora. Porque mesmo sendo homem, gente, vocês vieram de uma mulher. Um dia o seu filho pode ter uma filha, pode ser que ele tenha uma esposa, né? Tipo, e não tem que ter esse senso de colaboração, assim. Acho que é o mais. Eu acho que o que os homens podem fazer hoje é, se não se sintam confortáveis, ensinem também os seus filhos a conseguirem identificar esses tipos de vieses aí na vida, né? Super importante. Obrigado por compartilhar, obrigado por trazer esse ponto, Acácia. Acácia, olhando mais para frente, quais são tuas aspirações? Que é, como é que você enxerga essa Cássia de 5, 10 anos? No aspecto profissional, no aspecto pessoal, como é que tá essa jornada e como é que você enxerga essa jornada até lá? Eu acho que eu acho curioso, é um pouco difícil para mim responder isso, porque sempre que alguém me faz esse tipo de pergunta, eu lembro de uma história. Então, ela nunca começa do agora, ela começa de algo que aconteceu comigo no passado. Eu estou no momento de muito estudo sobre longevidade, né? Tipo, existem inclusive estudos recentes que a população do Brasil está ficando cada vez, né, com mais idade, menos pessoas jovens ali, e eu fico pensando também em outros amigos que eu tenho que também estão no momento de reflexão e reposicionando, né, tipo, a forma de pensar, tanto pessoal quanto profissional. Na frente, eu acho que eu me vejo tendo mais qualidade de vida, né? Então, não necessariamente o que está acontecendo agora é uma construção para a pessoa que vai estar lá na frente. E a pessoa que vai estar lá na frente é uma pessoa com mais saúde, mais qualidade de vida, não saúde só física, mas mental também. Então, tenho estudado muito sobre isso, sobre longevidade, sobre, né, como viver uma vida melhor. E eu acho que começa da agora, eu acho que eu estou começando tarde, na verdade. Então, estou aqui com 35 anos, eu acho que eu já deveria ter pensado nisso lá atrás, então
o que eu vejo um pouco para frente é como que eu vou conciliar isso e como que eu vou construir uma vida profissional que seja agregadora a esse tipo de vida, porque o tipo de vida que eu quero viver é um tipo de vida de saúde mental, de felicidade e de tranquilidade. Mas o profissional, ele não é o principal, ele vai financiar isso, digamos assim, né? Então eu vejo dessa forma. E o que que dá para Eu tenho. fazer, Cássia? O que que você antecipa para a gente aí? O que que te chamou a atenção quando Olha, você estuda longevidade? O que que todos nós deveríamos estar fazendo mais? Além olha, daquilo que o Thiago trouxe no começo, o estudo de Harvard, o livro The Good Life, os relacionamentos e etc. é engraçado vocês comentarem isso, porque existem vários nomes, as pessoas elas nomeiam isso, colocam essa nomenclatura de relacionamento, é, viajar, comunidade em si, mas realmente são estudos reais, né? Tem até uma série no Netflix que se chama Como Viver 100 Anos, e as pessoas, os centenários, eles conseguem ser centenários porque eles vivem em comunidade, ou seja, com seus amigos, com a sua família, tem uma relação próxima, e isso acontece por conta disso, porque além do trabalho, né, tipo, e além do que você está vivendo ali, as dificuldades do dia a dia, quem é que te apoia, né, na sua casa? Provavelmente é a sua família, são os seus filhos, é a sua mulher, são os amigos que estão próximos ali. Então, isso ajuda realmente a viver. Mas o que eu tenho mais estudado é como que eu consigo fazer isso sem ser um peso, né? Porque o que acontece é que as pessoas têm uma vida não tão saudável hoje em dia que acabam envelhecendo, vivendo em comunidade, tem com quem chorar as pitangas, obviamente, mas essa pessoa pode ser uma pessoa que, se tivesse tomado consciência bem cedo, talvez não teria alguns problemas de saúde, talvez estaria vivendo de forma melhor ali com aquela comunidade, aqueles relacionamentos que ela construiu no passado. A outra coisa é a alimentação, né? Então, é, a alimentação com certeza, tipo, afeta no futuro das pessoas, na saúde. Então, são coisas assim que eu venho estudando. E é A engraçado porque eu Cássia. estou no meio. Oi. Desculpa te interromper rapidão. Eu vejo alguns mentorados meus têm trazido justamente esse ponto, sabe? De, poxa, como é que eu consigo me conectar mais com o que me faz feliz? E a reflexão que a turma faz, normalmente é uma galera com 20 anos, 25 anos de carreira, mais ou menos, que me fala, cara, nos últimos 25 anos, eu despriorizei tudo que me fazia feliz, porque eu trabalhava 10, 12 horas por dia, de segunda a sexta. Chegava final de semana, eu estava exausto, então eu ficava meio que me desvencilhando das crianças, porque eu precisava descansar, ou eu precisava responder um e-mail que eu, mesmo trabalhando 12 horas por dia, nos dias anteriores eu não consegui. E a conclusão que a galera chega, que é uma conclusão pessoal minha também, é que a gente passa muito tempo construindo a vida ao redor do trabalho. E hoje o que eu vejo a galera se propondo mais a fazer é uma reflexão sobre como inserir o trabalho ao redor da vida. Então, você tem uma vida, como é que o trabalho se encaixa nessa sua realidade? Você, com mais intencionalidade, com essa expansão da consciência, você decidir o que é inegociável para mim. Então, por exemplo, tempo de qualidade com os meus filhos é inegociável. Eu dificilmente vou ter uma dinâmica de trabalho que me afaste dessa dinâmica com os meus filhos. E é legal ouvir você contando que esse é o seu. A pergunta do Anton é: poxa, o que você está construindo para os seus próximos 5, 10 anos? É legal você estar trazendo isso, porque você não está só.
Bom, aqui nessa sala aqui de conversa, pelo menos Anton e eu estamos mais ou menos num momento parecido com esse, e eu tenho certeza que boa parte da nossa audiência também já começou a fazer essas reflexões, cada um da sua maneira e dentro da sua realidade e do seu contexto. A gente passa a maior parte do tempo planejando o futuro, um futuro que ainda não chegou, né? Tipo, a minha vida eu poderia muito bem, desde de adolescente eu sempre quis ter uma pousada na beira da praia. Eu falava, eu vou ter uma pousada na beira da praia, vou ficar tomando uma caipirinha ali, vendo o mar, né? E é isso, vai ser a minha vida. A minha vida, o meu o meu objetivo de vida sempre foi me aposentar, sabe? Eu queria ter nascido aposentada já. Porque esses dias eu conheci um investidor e ele falou assim: você não quer ir para Zanzibar, não? Porque eu tenho um hotel em Zanzibar e eu preciso tirar meu cunhado de lá, então preciso contratar uma CEO, CFO para o hotel. Eu juro que eu parei, eu falei assim, gente, queria sim morar em Zanzibar. Mas não dá para não dá para largar tudo agora. Eu falei, nossa, se eu tivesse te conhecido há 15 anos atrás, talvez estivesse lá em Zanzibar agora, né? Agora não dá. Desculpa. Mas voltando a essa história, eu acho que lembrando um pouquinho da minha história do passado também, eu acho que o que faz a gente construir o futuro é o que a gente realiza agora, né? Então, se eu quero ter uma vida saudável ou mais tranquila, ou saber, tipo, equilibrar a saúde mental com o trabalho, com a rotina do trabalho, isso tem que ser praticado agora. Porque não é algo que você simplesmente. Acho que um erro comum que as pessoas fazem vou trabalhar, vou dar todo o meu sangue agora, porque daqui a 3 anos eu não vou mais, eu vou ficar mais tranquilo, porque eu já vou ter feito um pé de meia, talvez, né? Seja o gol seja financeiro, às vezes subir cadeira hierarquicamente, existem vários outros objetivos, mas ele só é aquele futuro se você pratica aquele futuro agora, né? Então, é importante, sim, ter esse tempo de qualidade com os filhos. O meu celular, ele tá meio que estragado intencionalmente, né? Acho que meu marido vai ouvir isso daqui, ele vai ficar bem pé da vida, porque a mensagem, ela só chega para mim quando eu abro o celular. Eu não sei, porque não fui eu, foi Deus que fez isso, Deus da tecnologia. Então, meu celular não toca. Então, eu olho para o celular de manhã, eu olho para o celular no almoço, eu olho para o celular no final da noite. Se alguém morreu, ou enfim, me mandou uma mensagem de WhatsApp, eu não consigo ver realmente, essa pessoa tem que me ligar. Então, equilibrar o tempo também nos eletrônicos e ter rotina de acordar, ler, tomar um chá, tomar uma água, sabe? Tipo, tudo isso ajuda. Porque a gente tem muita pressa, né? A gente tem muita pressa de fazer tudo acontecer muito rápido. Mas é realmente o hábito e as coisas vão diminuindo com o tempo. E não estou falando, me considero muito jovem ainda para ter esse tipo de experiência toda. Mas eu amo conversar com quem é mais velho e como que eles fizeram, né? E o que eles fizeram que não teriam feito no passado. E toda vez que eu pergunto isso para uma vovozinha de um amigo, por exemplo, são esse tipo de coisa que eles me dizem, que está super conectado com a nossa realidade atual, né? É isso aí, muito bom. Ó, estamos juntos aí nessa construção, vamos conversar mais sobre isso. Não é trivial como parece ser. A inércia nos mantém naquele estado de continuidade. A vida corporativa ela é muito sedutora. Existem recompensas objetivas, claras e às vezes de curto prazo que nos incentivam a manter esse estado em que a gente vai abrindo mão das coisas, às vezes sem perceber.
Poxa, estou trabalhando pra caramba, estou doente, não estou vendo meus filhos, mas veio um bônus e eu troquei de carro. Olha aí, tudo valeu a pena, aquela coisa toda. Então, enfim, podemos seguir falando sobre isso. Bora para o nosso ping-pong? Você puxa aí, Anton, como é que você está? Você faz uma, eu Vamos faço lá, outra e a gente. A vamos Cássia, lá, a vamos única lá. regra aqui é que você responda as nossas perguntas de maneira objetiva, uma palavra. Talvez a gente fique curioso com uma resposta ou outra, mas a ideia é essa, deixar a nossa audiência também curiosa para que você volte no episódio no futuro para esclarecer qualquer curiosidade que tenha ficado para trás aqui. Então, bora, Tom, você começa por aí. Bora lá. Um país, Acácia. Brasil, com certeza. Um esporte. Não sei se é esporte, mas hoje em dia é brincar de pega-pega. Time de futebol. Cara, eu vou responder apoiando a minha família, Flamengo. Qual é o seu maior orgulho, Acácia? Cara, o meu maior orgulho é a família que eu construí, é ver todo mundo ser feliz. Uma motivação. A minha filha, com certeza. E aquele medo que te paralisa? É perder a coragem, eu acho que é perder a coragem e a esperança na vida, sabe? Eu acho que é o meu maior medo. Um artista. Você curte. Vários, mas eu gosto bastante de Emicida. Eu Muito também, bom. bastante. O seu maior arrependimento, Acácia, qual é? Daquilo que eu não fiz, eu não tenho nenhum arrependimento, assim. Uma empresa que você admira. Várias eu admiro, por exemplo, a Gerando Falcões, que se tornou uma empresa, né, que tem um foco social muito grande, mas em inovação, digamos assim, que é o meio que eu estou hoje, eu admiro bastante a Braskem, que usa energia renovável, que está fazendo é, inovação ali, tirando o plástico do mundo, que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que a empresa que eu mais admiro, assim, as que eu mais admiro são várias, que são aquelas que têm foco, um cunho social e ajudam pessoas a saírem ali de situações mais vulneráveis. Boa. E por fim, um livro, o seu livro preferido para indicar para quem nos ouve. Ai, gente, livro preferido. O Pequeno Príncipe, não. É, eu acho que é o livro que eu estou lendo agora, que se chama Outlive, Como Viver uma Vida Melhor, né? Do Peter Attia, eu acho que é um livro legal. E é isso, eu acho que eu não vou passar aqui indicando livros de negócios, né? Tipo, que eu acho que é o que as pessoas esperam, mas os livros que eu mais gosto de ler são biografias e coisas que nos ajudem a ter uma vida melhor e mais saudável. Muito bom, adorei a sua indicação. Já anotei aqui para entrar na minha fila de leitura aqui. Então, depois a gente tem que fazer uma biblioteca dos livros recomendados pelos nossos convidados, porque Porra, super, seguramente são cara. todos incríveis. Super, Muito super, bom. super. Com certeza. E o Peter Attia é um cara excelente, assim, acho que esse médico americano, um estudioso da longevidade, o podcast dele é muito legal também. Então, para quem É, curte o tema, vale a pena investigar. E, aliás, o livro é uma bíblia, né? Não tive coragem de chegar perto ainda. não, não é tão grande assim, não. Mas é bastante interessante, porque é tudo conectado, né? Então, fala também de inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa só em tecnologia, mas a gente esquece que tecnologia é um meio, né? Você pode inovar de diversas formas. Tem
um parágrafo no livro que fala de um médico que descobriu que as mulheres morriam menos pós-parto quando os médicos lavavam as mãos antes, né? E, obviamente, isso está ligado à bactéria. O que é isso? Isso é inovação total. Esse cara foi internado num hospício e morreu lá, porque disseram que ele era louco, né? Mas imagina que é algo que a gente vive atualmente quando você chega com uma ideia criativa. Olha, Thiago, vamos fazer dessa forma aqui que vai ser melhor, tive ideia. E imagina se te internassem, né? Tipo, como louco. Mas eu acho que é bastante interessante ler sobre essas coisas que a gente acaba voltando, entendendo um pouquinho da evolução da vida, né? A evolução também da humanidade, digamos assim. Muito bom. Todo corajoso, em algum momento, foi confundido como louco, né? A coragem muitas vezes é confundida com a loucura. Muito bem, Acácia. Estou super feliz aqui com a nossa conversa. Foi um prazer. Eu sabia que ia ser fantástica aqui essa conversa com você, mas superou as minhas expectativas, que já eram altas. Eu te agradeço muito por ter participado desse nosso 7º episódio do Impossível por Vez. Deixo aqui as minhas palavras finais para a nossa audiência. Se você gostou dessa conversa com a Acácia, clica aí, procura aí em algum lugar da tela, não sei onde você está nos vendo ou ouvindo, mas certamente tem um seguir, tem um sininho. Clica aí, porque os nossos próximos convidados são também sensacionais, assim como foi aqui a Acácia. Foi um prazer conversar com você, Acácia. Muito obrigado e até a próxima. Acácia, super obrigado. Um prazer, pessoal. Excelente Obrigada, participação. até a próxima. Fechado, vamos que vamos. Valeu, pessoal. Tchau.